segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E ele estendeu ele a mão e o tomou. Pode sentar, meu irmão. Hoje mesmo que seja um domingo, um feriado na nossa cidade, e nós compartilhamos esse texto, irmãos, que é muito conhecido. Em algum momento da sua vida, você já falou a respeito desse texto, ou você ouviu falar nesse texto. Um texto muito rico, que pode, sem dúvida nenhuma, nos trazer muitas lições. Esse texto, todavia, ele também nos apresenta algo muito particular nosso, algo muito real na nossa vida cotidiana. Hoje nós vemos uma espiritualidade um tanto quanto superficial. Vemos um momento em que a velocidade da vida, nós já falamos isso aqui, em que a velocidade da vida rouba de nós um tempo precioso. Então, a cada dia que passa, a cada ano que passa, você cada vez mais vai ser colocado contra a parede para fazer escolhas sobre o que você vai fazer com o seu tempo. Cada vez mais, o seu tempo vai se tornar curto. Cada vez mais, outras coisas surgirão na sua agenda, outros compromissos, outros afazeres, outras responsabilidades, mais coisas se multiplicarão. Eu não acho que eu estou falando nenhuma novidade para você. A vida está assim hoje. E quanto mais você corre, quanto mais você busca, menos tempo você tem. Então, com o passar do tempo, cada vez mais o seu tempo vai ser algo tão precioso que você vai pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de escolher alguma coisa. E, somado a isso, nós vivemos no tempo do entretenimento. A nossa espiritualidade disputa com o entretenimento. Antigamente, nós esperávamos na televisão o horário de alguma coisa acontecer ou passar para nós assistirmos. Nosso entretenimento tinha hora marcada e lugar marcado. Hoje o entretenimento está aí no seu bolso, seu celular. Esse equipamentozinho, se brincar, rouba 40% do seu tempo diário entre ligações, mensagens, redes sociais, sem falar as outras coisas que ele faz. Ora, se nós temos pouco tempo e se nós competimos com o entretenimento, lógico que a principal sofredor dessas decisões que nós vamos tomar é a nossa espiritualidade. Então vai ser comum, por exemplo, você assistir vídeos no YouTube ou escutar a Bíblia, ao invés de sentar para lê-la. Não sou contra a Bíblia em áudio, mas eu estou dizendo que é bem mais prático ouvir do que ler. Você vai ter que em alguns momentos optar, e você vai optar algumas vezes, em ficar em casa, assistir aquele culto ali de 1h30 na televisão, a ter que se movimentar, se locomover, toda aquela dificuldade até para chegar na igreja. A igreja vai começar, já está competindo
com shoppings, com filmes, com a preguiça, o desejo mesmo de estar em casa. Isso faz com que a nossa espiritualidade sofra uma queda. Ora, espiritualidade, ela é alimentada. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa meditar. Sim, olhe para cá, meditar. Que é uma palavra tão bonita, mas tão pouco colocada em prática nos últimos tempos. Nós não temos tempo para meditar. Você você faz o seu devocional rapidamente, porque você tem que correr para pegar ônibus. Porque você tem que correr para fazer alguma coisa. Talvez você faça a sua leitura bíblica entre uma coisa e outra. Talvez você escute sermões entre uma coisa e outra. Então é muito pouco para que isso nos dê sustentabilidade, para que isso nos dê profundidade. Então, a nossa espiritualidade, ela vai cada vez mais indo para a superfície, ela não fica mais no fundo, ela começa a boiar na superfície. E uma espiritualidade superficial traz sintomas muito evidentes na nossa vida. Um desses sintomas é a insatisfação corriqueira que muitos de nós têm. Você tem uma vida boa, dentro das suas possibilidades, você tem uma família que não lhe dá trabalho, você tem um emprego bom, você tem uma casa, mas mesmo assim você se sente insatisfeito. Mesmo assim você se sente em falta com Deus. Esse senso de insatisfação, esse senso de inquietação, que às vezes nós estamos inquietos, porque deixamos de progredir. No que deixamos de progredir, começamos a desenvolver problemas tipicamente carnais. Aí você vai ver na igreja, por exemplo, brigas por motivações fúteis. Aí você vai ver pessoas na igreja, deixando de frequentar a igreja por imaturidade, por tolices. Eu não estou aqui com todo o carinho e amor que eu tenho por vocês, mas eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui porque eu sirvo a Deus. E a menos que Deus me desaponte, o que é impossível, eu não deixarei de estar na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Pode olhar com cara feia. Pode passar pela rua e não me cumprimentar. Pode falar alguma coisa contra mim. Eu não ligo. Estou falando eu como crente. Porque eu vivo para servir a Deus. Amém? E eu já aprendi que eu não vou atingir a expectativa de todas as pessoas. Então eu vivo para Deus. Mas nós vamos ver pessoas, por exemplo, que se você passar por elas e não der bom dia, ela não vem mais para a igreja. Você vai ver pessoas, por exemplo, que se alguém olhar torto para ela, ela não pisa mais na igreja. Você vai ver pessoas contendendo, brigando, por causa de brigas, por causa de fofocas, começa-se a maledicência. Isso são características de pessoas que deixaram de crescer, que estão vivendo uma espiritualidade superficial. E aí ficamos como que Israel. Vamos nos perdendo no deserto. Estamos peregrinando para a terra prometida, mas nos preocupamos demais com as cebolas e os pepinos do Egito, e acabamos que vamos ficando pelo deserto sem perceber que os que vão ficando pelo deserto é porque estão recebendo uma repreensão severa de Deus. Por que isso acontece? Porque essas carnalidades se manifestam, porque o progresso faz parte da nossa vida. Nós gostamos de progredir, nós gostamos de avançar, nós gostamos do desafio de crescer, nós gostamos do desafio de cada vez mais progredir. Quando isso não acontece, quando nós não progredimos como indivíduos, individualmente, coletivamente a igreja também padece, porque a igreja é um coletivo de indivíduos que professam a fé em Jesus Cristo. Quando isso acontece, perde-se o foco, perde-se a motivação,
E aí nós ficamos olhando para o que acontece no deserto e esquecemos que temos uma viagem a fazer, que a igreja tem uma missão a cumprir. A nossa missão não é estar no domingo na igreja. A nossa missão não se limita a cantar. A nossa missão não se limita a evangelizar esporadicamente. Então, quando isso não acontece em nós, olhe para cá, irmão, nós deixamos de progredir, nós deixamos de avançar. Eu quero que você volte um pouquinho no tempo e lembre os primeiros meses que você confessou sua fé em Cristo Jesus. Eram meses de intenso desafio, porque você lia a Bíblia, você buscava o conhecimento, você buscava a graça de Deus, você buscava a unção de Deus. Isso fazia com que você se desafiasse a aprender cada vez mais. Você queria aprender novos hinos, você queria aprender mais da palavra, você lia, relia, estudava, procurava, buscava. Esse progresso fazia com que você vivesse intensamente a nossa fé, a sua fé. Nós somos indivíduos, olhe para cá, irmão, que fomos criados para progredir pelo desafio. Você entende isso? Quem me entende diz amém. O ser humano é movido pelo progresso, pelo desafio. Por isso que nós aprendemos, nós nascemos sem andar, sem falar, banguelos e carecas. Todo o processo é um desafio. Nós aprendemos a andar, é um desafio. Veja uma criança aprendendo a andar. Ela dá seus primeiros passos, ela cai, ela tomba, ela bate com a cabeça no chão, cria um calo na cabeça, levanta de novo, tenta de novo, agora dá outros passos, agora ela aprende que não pode se soltar de vez, ele vai pegando no sofá ou em alguma coisa, ele vai progredindo. E quando ele começa a falar, ele vai se desafiando. Se você tivesse preguiça de falar, se você tivesse preguiça de tentar andar, você ainda estava do mesmo jeito. Mas dentro de nós há algo que faz com que nós precisemos do desafio. Quando nós deixamos de nos desafiar, quando nós deixamos de progredir, quando nós deixamos de crescer, nós paramos, estagnamos e começamos a reclamar da vida. Você está me entendendo? Diga amém. Está concordando comigo? Diga amém. Muito bem. Quando nós paramos, aí vem essa sensação de inquietação, de falta de estar fazendo alguma coisa, de estar sentindo falta de alguma coisa, uma sensação de frustração. O que fazer? O que fazer para superar essa condição de frustração espiritual? Essa sensação de que eu poderia estar fazendo algo maior, eu poderia estar mais empenhado, essa sensação de estar devendo a Deus. O texto que está diante de nós, como eu falei, é um texto riquíssimo. A Bíblia diz que Eliseu está numa escola de profetas, um lugar onde se ensinava as leis de Deus e onde jovens aprendiam. Era um seminário de profetas. Já imaginou? Você está ali num seminário aprendendo a lei, aprendendo a interpretar as leis, e vez por outra você via Eliseu, um homem de Deus, sendo usado na sua frente. Ora, aquele lugar encheu rapidamente. As pessoas sabiam que Eliseu, aquele que estava no lugar de Elias, que recebeu porção dobrada de Elias, estava ali na escola de profetas. Aquele lugar ficou pequeno. E o texto diz que os homens disseram: ora, o lugar que nós estamos aqui é pequeno demais para nós. Nós queremos ir até a floresta, nós queremos arrancar árvores e fazer um lugar maior. E Eliseu disse: pode ir. Ele disse: nós queremos que o Senhor vá conosco. E Eliseu foi. E entre uma machadada e outra, e entre uma derrubada de árvore e outra, a Bíblia diz que o machado caiu, o ferro do machado, o cabo ficou na mão do sujeito. Não sei se você já teve essa sensação de quando você vai dar uma martelada em alguma coisa, o cabo vem, o martelo já não está mais. O machado caiu no rio. Um rio caudaloso, muito cheio, com muita correnteza, e um rio turvo, de água barrenta. Ninguém achava esse machado. Um rio profundo. O rapaz se desesperou e disse: meu Deus do céu, o machado era emprestado. E parece que quando a gente pede uma coisa emprestada, não é, irmão?
Você pode andar no seu carro 10 vezes durante um dia, mas se você pegar um carro emprestado de alguém, algum filho de Deus vai bater nesse carro. Se você pede emprestado algo, você pode bater o martelo 10 vezes na vida, mas você pede um martelo emprestado, aquele martelo vai se soltar em algum momento. Parece que é uma coisa assim, eu morro de medo de coisa emprestada. Mas naquela machadada, o machado voou, eita, meu Deus, era emprestado. E o dono devia ser muito enjoado, porque o rapaz clamou logo por Deus. Meu Deus, era emprestado. E o profeta diz, onde ele caiu? Diz, ali. Ele quebra um pedaço de pau, joga naquele lugar, e a Bíblia diz que o machado flutuou de dentro do rio. Aleluia. E aí ele diz, pega o machado, e a história se encerra. Eu queria tirar com vocês aqui 3 lições sobre esse texto, dentro desse contexto do culto de missões, para eliminar essa insatisfação no nosso coração. A primeira coisa que nós temos que fazer é constatar a situação que nós estamos. Nós temos a mania de maquiar a situação em que nós vivemos. Nós temos mania de tentar fazer com que a situação que estamos vivendo, é menor do que o grau de gravidade que ela realmente tem. Irmão, você está frio na fé. Não, eu só deixei de ler a Bíblia 6 meses. O que é isso? Só 6 meses eu leio a Bíblia? É porque eu não tenho tempo. Mas você não está mais orando. Mas toda hora, na hora do almoço, eu oro. Mas você agora não sente mais a presença de Deus nos cultos. Mas esse negócio de arrepio, de sentir Deus, isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de movimento. Eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. A primeira coisa que você tem que entender é constatar a situação real. No versículo 1, os alunos, os discípulos dos profetas disseram assim, o lugar em que nós estamos é pequeno. O lugar em que nós estamos é estreito. O lugar que nós estamos não dá mais para a gente continuar. É um lugar que está causando desconforto. Serviu em 1 hora, já não serve mais. Serviu em um determinado momento, já não serve mais. Isso é mediocridade. O que é mediocridade? É você atingir algo que em algum momento era muito bom para você. Mas tudo que você alcança em algum momento perde a sua intensidade e o seu valor, se torna medíocre. Você pode ter sido melhor na sua área, você pode ter sido melhor, você pode ter orado mais, você pode ter vivido intensamente na presença de Deus, mas quando você chega em um determinado lugar e você não cresce mais, você se torna uma pessoa mediana, medíocre. Se você não progride no seu trabalho, se na vida atual que nós estamos vivendo, olhe para cá, você não se atualizar, não aprender, não buscar, não tentar melhorar todos os dias, deixa eu dizer uma coisa a você, outros vão passar na sua frente. Porque quem para de se desenvolver, quem para de crescer, está fadado a morrer. Está fadado a morrer ou ficar sentado na beira do caminho reclamando. Então, não se justifique, examine-se. Não dê justificativas porque você não lê a Bíblia. Crie mecanismos para você ler a Bíblia. Não dê justificativas porque você não ora. Não tenho tempo, não tenho como. Crie um momento para orar. Você tira um momento no seu dia para comer. Você tira um momento na sua vida para se banhar. Eu não acredito. A pessoa chega para mim muitas vezes e diz assim, pastor, eu não estou indo porque eu estou trabalhando muito. Não é possível que você trabalhe 24 horas. Se você não tirar 1 hora do seu dia para descansar, deixa eu dizer um negócio para você. Não é um recado de Deus não, é uma constatação. Você vai morrer. Eu gosto muito de fazer medo aos meus colegas pastores quando eles estão assim, 24 horas, virado, fazendo, só. Você vai morrer e outro vai assumir o seu lugar, inclusive no casamento. Ninguém diz amém nessa hora. Ninguém quer que tome o lugar, não é? Mas se morrer, meu irmão, tchau. Tchau. Amém? Amém nada. Qual é o progresso que você está tendo espiritualmente? Desde que você aceitou a Cristo.
Você está sentado muitas vezes na estrada da vida espiritualmente falando e os outros estão passando. Meninos que outrora estavam ali brincando ou se apresentando aqui no altar, hoje sobem para pregar e você aí sentado. Meninos que outrora você viu e você se orgulha dizendo, eu sentei ele no meu colo, hoje são pastores. Qual é o progresso que você está tendo? Qual é o desenvolvimento que você está tendo? Como é que você está crescendo? O que é que você está fazendo? A culpa não é de Deus, a culpa não é falta de tempo, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Faça essa constatação e abra um espaço na sua agenda para Deus. Cresça, desafie-se. Porque o que servia antes já não serve mais. O que dava certo antes já não dá mais. Ele diz, o lugar que nós tínhamos ficou pequeno. Isso é uma constatação. Quem está me entendendo diz amém. Isso é uma constatação. Você está lendo pouco a Bíblia, isso é uma constatação. Você está orando pouco, isso é uma constatação. Sabe o que é que nós fazemos no segundo passo? Nós inventamos uma desculpa. Nós inventamos algo para cobrir na nossa consciência. Cobrimos a nossa consciência, mas o problema, adivinhe, não foi resolvido. O que é que vai acontecer? Você vai piorar. Aqui o texto diz que eles identificam o problema e eles resolvem o problema. Como é que nós vamos resolver o problema do espaço pequeno? Vamos aumentar. Como é que eu resolvo o problema da minha insatisfação, da minha falta com Deus? Eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou crescer. Eu vou me direcionar para aquilo que Deus quer que eu faça. Porque o seu nível de espiritualidade, olhe para cá, serviu por um tempo, mas agora já não serve mais. Ninguém fica satisfeito para o resto da vida. Você está sempre satisfeito. Quem está aqui está satisfeito com tudo? Levante a mão. Eu não estou satisfeito, eu estou contente, mas satisfeito não. Quem aqui compra um carro dos sonhos, aquele que desejou ardentemente durante tanto tempo, finalmente compra, Joás, aleluia. 3 meses, já está descontente. E você já projeta, próximo ano, eu quero outro melhor. Você está me entendendo? Diga amém. Ninguém fica sempre satisfeito. Isso é algo do nosso ser, é intrínseco a nós. Então, ao reconhecer o problema, vai surgir a solução. Nós não podemos nos libertar do problema culpando os outros. Nós não podemos resolver os nossos problemas culpando a igreja, culpando quem quer que seja. Essa insatisfação em comunidade, ela é devastadora, porque ela vai sendo como uma raiz de amargura, contaminando outras pessoas. Por isso que tem fofoqueiros na igreja. Você sabia que existem fofoqueiros na igreja? Não! Meu Deus, não tem fofoqueiros na igreja. Aqui não. O fofoqueiro é uma característica clássica de alguém que tem tempo sobrando na vida, de cuidar da sua vida e da vida dos outros. É uma pessoa que não tem problema. Escute. A insatisfação é um sintoma de um mal maior. Você deixou de crescer. O Senhor me trouxe aqui nessa tarde para compartilhar essa mensagem com você, dizendo a você: o machado caiu no fundo do rio. Está lá. E a solução não é uma solução meramente individual. A solução não é uma solução teórica que eu vou rabiscar, não. Ela está em cada um de nós. Versículo de número 2. Diz assim: vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que você vai ver 3 verbos distintos: vamos, tomemos e construamos. Uma ação conjunta.
Onde é que você pode desenvolver os seus dons e talentos? Na igreja. A igreja é o QG, o quartel-general, onde desenvolvemos nossos dons. Se nossa insatisfação parte do princípio de que eu preciso crescer espiritualmente, onde é que eu vou crescer espiritualmente? Desenvolvendo os meus dons na igreja de Jesus Cristo. Quem me entende diz amém. O progresso dos dons, quando você progride desenvolvendo seus dons, fará com que essa falta acabe. Você viverá de forma plena diante de Deus. E é interessante que em todos os momentos eles dizem, vamos construir, vamos fazer. Cada um de nós vai pegar uma tora e vai trazer para que o nosso lugar fique maior. Quando cada um de nós busca individualmente um crescimento espiritual, a igreja como um corpo cresce para a glória de Deus. Os enfermos são visitados e curados. As viúvas recebem os seus donativos. Os enfermos serão visitados. Olhe para cá, é um processo que cada um de nós deve se envolver. Mas muitos não querem se envolver com a igreja. Porque o que muitas vezes as pessoas buscam é a satisfação pessoal. E igreja não tem palco. Igreja tem altar. A diferença é que o palco apresenta um artista, o altar recebe sacrifícios. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Está mesmo? Diga amém. Aprendi um ditado africano muito interessante. Gostei dele. Queria compartilhar com você. Ele diz assim: sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Sozinho, você anda mais rápido. Mas juntos, nós chegamos mais longe. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Caminhando juntos, chegaremos mais longe para a glória de Deus. Eu não estou aqui como juiz. Eu não estou aqui para lhe constranger ou lhe envergonhar. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer a você: Deus tem visto a sua dificuldade. Deus tem caminhado e visto você de longe. Você está longe daquilo que um dia foi. O seu machado caiu no rio. Hoje é dia de trazê-lo de volta. Hoje é dia de entender que a satisfação própria não preenche, mas é a coletividade que me faz me sentir pleno e satisfeito na presença de Deus. Eu me sinto bem quando ajudo a outro. Você quando você faz uma ação, seja ela evangelística ou social, quando você vai entregar sopa, você vai ajudar uma pessoa, quando você ajuda alguém que está precisando, alguém que está necessitado, quando você volta dessa missão, você volta amplamente satisfeito, porque você cumpriu algo que Deus determinou que você fizesse. E nós somos flechas na mão de Deus. Mas uma flecha não tem efeito se não sai da aljava. Uma flecha só é flecha se não for atirada. Deus quer usar a sua vida para abençoar pessoas que estão morrendo nesse momento, e só você tem capacidade para fazer. Existem pessoas que a igreja nunca alcançará, existem pessoas que o pastor nunca falará, e essas pessoas estão sob seu alcance, estão sob domínio das suas orações, e você pode fazer a diferença nessas vidas. Você é uma flecha na mão de Deus. Agora está na aljava ou está no arco? Quando nós estamos aqui, nós deixamos na aljava, nós deixamos de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Ao abraçar a missão, nós ajudamos as outras pessoas e também preenchemos aquilo que está faltando em nós. Eu quero fazer um desafio a você. Nas próximas reuniões de grupo de vida,
o diácono Enildo está fazendo nas sextas, procure o diácono Enildo e vá numa dessas reuniões de grupo de vida. Numa dessas reuniões, nós subimos num determinado lugar, fomos e era difícil chegar, e não tinha canto para subir, aquela agonia, e chegamos. Tivemos um momento primário maravilhoso, e aí nós tivemos o testemunho de uma irmã. Aquele dia nunca saiu da minha mente, quando a nossa irmã contou o seu testemunho de tudo que Deus havia feito, e ali, naquele dia, o Senhor nos visitou. Subimos com dificuldade, mas descemos cantando e louvando a Deus por tudo que o Senhor fez. Faça algo e veja se você não será preenchido pela graça de Deus em sua vida. Saia de casa, saia do entretenimento, faça algo por alguém. Exercemos nossa missão quando crescemos juntos numa mesma direção. Não é só orar, você entende? Não é só cantar, você me entende? Você pode pelar o seu joelho de orar e cantar, mas se você não colocar o seu pé para fora da rua, ao ajudar aquele que está necessitado, que está aí ao seu lado, eu quero dizer uma coisa para você: Deus enviará samaritanos, Deus enviará pessoas que estarão ali precisando da sua ajuda, e você será um samaritano ou um sacerdote. Ou você passará de longe ou você ajudará. Hoje mesmo, olhe para cá, talvez Deus tenha colocado alguém cruzando o seu caminho que precise da sua ajuda, alguém que precise das suas atenções, alguém que precise das suas orações, alguém que precise do seu abraço, do seu afeto, ou de algo que você possa fazer. Deus está te dando oportunidade de crescer. Mas esse processo não é fácil. O versículo diz que para crescer, eles tinham que ir para a mata, cortar madeira e carregar tronco. Nenhuma espiritualidade cai do céu. Não se faz a vontade de Deus deitado na rede, batendo na barriga, cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor. Eu cheguei um dia na minha cidade, lá em Mossoró, na casa de um irmão, nós íamos fazer evangelismo, o irmão faltou, nós fomos lá. O irmãozinho estava deitado numa rede, embaixo de um pé de manga. Que pé de manga maravilhoso. Só quem sabe que é uma sombra de um pé de manga em Mossoró, quem já morou lá. E ele deitado, balançando, ele cantava: eu quero trabalhar para meu Senhor. Deitado, todo mundo trabalha. Mas o Senhor nos chamou para entrar nos córregos, nas favelas, nos morros, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para ajudar os desvalidos, para ajudar os caídos, alimentar os famintos, ajudar os necessitados. Deus colocou algo na sua mão: ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. É trabalho, é cortar madeira. Nada bom nasce do acaso. Você concorda comigo? Diga amém. Não aconteceu não. Eu acho interessante, você trabalha, você estuda, se esforça, faz um esforço danado, sofre, passa noites sem dormir, sem sair com os amigos, aí passa num concurso ou alguma coisa, chega algum filho de Belial invejoso e diz assim: puxa, mas você tem muita sorte. Nada bom nasce do acaso. Olha para a sua família, um lar cuidado, uma esposa feliz, filhos bonitos. Você diz: poxa, você tem muita sorte. Sorte não, meu amigo, é trabalho. Vai sustentar uma casa para você ver se é sorte. Nada bom nasce do acaso. Está me entendendo? Diga amém, irmão. Amém mesmo. É construído. É com dificuldade, é trabalhoso, é preciso ir cortar madeira. Cada um foi cortar madeira, juntar tronco no meio da mata para trazer de volta. Ou seja, você pensa que vai chegar aqui no culto e ao invés de você estar olhando para mim com essa cara de sono, você vai ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, falar em línguas estranhas, receber o poder de Deus e revelações, sem você fazer um esforçozinho.
Se você não tirar 1 hora por dia, pelo menos para orar, cheio de televisão e internet, você acha que vai chegar aqui, vai ser renovado, avivado, e Deus vai falar ao seu coração, você vai ficar olhando para mim com cara de sono. É isso que nós temos que entender, não nasce do acaso. Uma vida avivada diante de Deus é semeada, é plantada, é cultivada, é como o amor, é plantado a cada dia. Mas quando Deus responde, aleluia, você se sente amparado e protegido pela graça do Todo-Poderoso. Não brinque não vai ser fácil, é difícil, individualmente e coletivamente. Mas para isso Deus te deu ferramentas. Deus deu a você ferramentas, você concorda comigo? Diga amém. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe pelo menos orar? Você sabe cantar? Deus te deu ferramentas. Uns não cantam nada. O diácono Oséias, amigo meu, lá de Mossoró, ele disse que quando Deus salvou ele, salvou para o ministério do urubu. Feio, não canta e não faz nada. Mas era um grande homem de Deus. Deus tem algo na nossa vida. Deus nos deu ferramentas. E o machado representa justamente aquilo que Deus te deu, que não é seu. O dom que Deus te deu, olhe para cá, não é seu. A gente vê na televisão pastores numa pose, numa pompa, numa circunstância, sentado em cadeiras, o povo passando, tocando nos pés do pastor para serem curados. Um homem de Deus jamais se portaria dessa maneira, porque o dom não é para proveito próprio. O dom é para crescimento de outras pessoas. Você me entende? Diga amém. Deus te deu um machado. E talvez, no trabalho que você estava fazendo, existe isso. E talvez você cortando madeira em algum momento com afinco e dedicação, trabalhando na obra de Deus, fazendo o que Deus te chamou para fazer, teu machado caiu no fundo do rio. Ou seja, você foi magoado. Talvez você tenha recebido pedradas. Talvez você tenha recebido críticas. Talvez você tenha recebido insultos. Os insultos, olhe para cá, fazem parte da vida do crente. Eu quero lhe ensinar algo aqui que não é novo, que eu aprendi dos pais dessa igreja, e que os mais velhos aprenderam dos pais dos seus pais da igreja, é que vida de crente não é fácil. Nós somos insultados, nós somos escarnecidos, nós somos perseguidos, as pessoas zombam de nós, mas nós continuamos caminhando. Porque quem para ouvir latido de cachorro nunca chegará no seu objetivo. Eu continuo caminhando. Lutero dizia, se não me falha a memória, que se ele parasse para jogar pedra em cada cachorro que latia contra ele, ele nunca chegaria no seu objetivo. O machado vai cair, porque se você vai dar lugar àquilo que vão falar de você. Nunca esqueci minha primeira pregação, tenha paciência, amém? Minha primeira pregação, desci do altar, eita, cheio, eita, meu Deus, olha, aleluia, eu preguei demais. Eu quero dizer uma coisa a você, a gente desce achando que pregou demais. O irmãozinho chegou e disse, seu sermão foi maravilhoso. Se você fosse um tradicional. Porque esse sermão que você pregou me fez dormir do começo ao fim. Que desgraçado, viu, irmão? Desgraçado não é uma palavra tão feia, não. Desgraçado é sem graça. Porque não se diz isso para um jovem que acabou de pregar. Que desgraçado. Saí dali frustrado. Sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Nunca mais eu prego. Nunca mais eu falo. Mas o salmista diz, quando eu me calei, meus ossos se secaram dentro de mim, aleluia. Porque é uma espada que Deus dá ao pregador para pregar. É uma ferramenta que Deus me deu para fazer. Eu sou abençoado porque eu estudo e aprendo, mas eu abençoo vidas, eu dou em alimento a vidas. Vidas são transformadas não pela palavra que eu falo, mas pela palavra que flui através de mim. É o machado que Deus me entregou na minha mão. Eu vou afiar, eu vou amolar, eu vou usar até o último dia da minha vida.
você dá lugar a pessoas que não querem o seu bem, e o seu machado caiu no fundo do rio. Críticas, insultos. Ah, mas se fosse eu, o diabo colocou isso na boca de Absalão. Se fosse eu, não é você. E o machado caiu. Não é fácil. E quando o machado cai no fundo do rio, e quando a mágoa vem, a tendência que nós temos é não fazer mais. É lavar as mãos, que tudo se acabe, que tudo vá embora. Mas aí o texto diz, olhe para cá, o texto diz que aquele que perdeu o machado lamentou. E o homem de Deus diz, aonde ele caiu? E eu quero fazer essa pergunta para você hoje aqui. Aonde o teu machado caiu? Volte um pouquinho no tempo, lembre dos momentos em que você servia com autoridade e unção. Talvez até aqui mesmo nessa igreja, esse lugar já foi espaço para você fazer tanta coisa. Talvez se não aqui, mas aí embaixo, na porta ou nesse salão, lembre das vezes que você foi atuante, lembre das vezes que Deus te usou, lembre das vezes que jovens chegaram até Cristo por meio de você, lembre através de vidas que foram transformadas através de você, e você deixou que o seu machado caísse. Lembre, é lá onde Deus vai fazer o seu machado flutuar. É lá onde Deus vai fazer o seu machado subir de novo. E a Bíblia diz que não foi por mãos humanas que o machado subiu, porque quando nós estamos magoados, nós não conseguimos nos libertar da mágoa. Deus fez o machado flutuar, Deus fez o machado voltar. Sonhos, projetos, desejos, visões que estão no fundo do rio, Deus vai fazer subir, mas Ele vai fazer você pegar pela mão e retomar o trabalho que você estava fazendo. Aleluia. Quando você para de crescer, já vou encerrar. Quando você para de crescer, você sofre. Quando nós paramos de crescer, nós sofremos. Mas tem jeito para isso. Tem uma história que há muito tempo eu a escutei. É a história de uma menina que era órfã e recebeu o carinho de ser adotado por dois pais amorosos. Um pai e uma mãe adotiva que a amavam com muito carinho, mas eram pobres. E durante um tempo ela juntou um dinheiro para comprar um presente para os seus pais. Já que eram pobres, ela não conseguia juntar muita coisa, mas ela chegou na loja, olhou, fitou o presente que queria dar aos pais, foi lá e disse ao dono da loja, eu quero comprar esse presente para dar aos meus pais. E ele perguntou, quanto você tem? Ela tirou algumas moedinhas do bolso, colocou sobre a bancada. O dono da loja olhou e disse, isso não paga nem um quarto do preço disso, mas é tudo que eu tenho. E ela começou a contar a história. O dono da loja embrulhou com carinho, entregou aquela pequena criança. Ela foi para casa, alegre, saltitante, entregou aos pais. Os pais olharam aquele caro presente, ameaçaram bater nela. De onde você roubou isso? Disseram eles. Você não tem dinheiro para comprar isso. De onde você roubou isso? Vamos até a loja. E ela, não roubei. Vamos à loja. E foram até a loja. Quando chegou na loja, os pais disseram, olha, nós recebemos essa caixa com esse conteúdo. Nós sabemos que nossa filha não tem dinheiro para comprar. Nós queremos saber se ela roubou daqui da loja. Disse, não, ela não roubou, ela comprou. Mas como assim ela comprou? Nós não temos dinheiro para comprar isso. Que dirá ela? Cadê o dinheiro que ela deu? Ele afastou as moedinhas que a menina tinha dado. Isso foi suficiente para comprar? Isso não tem muito valor. Mas eu quero dizer uma coisa. Ela deu tudo que ela tinha. Não é muito, mas é tudo que ela tinha. Foi isso que me fez entregar nas mãos dela. Talvez você não seja um exímio pregador. Talvez você não cante como os meninos de louvor. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Dê o que você tem de melhor. Porque se você assim fizer, Deus receberá aquilo que você ofertar. Não pare. Não deixe o seu machado no fundo do rio.
amole ele, porque um dia você devolverá aquele que te entregou, e aí sim você estará livre para não mais fazer alguma coisa.